Se você tem um pezinho ou é um entusiasta do mercado financeiro tal como eu, provavelmente já ouviu falar nos termos blockchain, criptomoedas ou a mais conhecida Bitcoin. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você as minhas visões sobre esse universo, o que eu penso a respeito e o que eu tenho feito nas últimas semanas. Seja muito bem-vindo, meu nome é JP Volpato, esse é um vídeo um tanto diferente para o contexto do canal, mas eu julgo de suma importância trazer essas informações aqui para você, porque obviamente, tal como eu estou documentando a minha trajetória, também quero te proporcionar a minha visão sobre isso. Então se você ainda não está inscrito no canal, clique no botão vermelho de se inscrever, senão o YouTube não te entrega esse tipo de conteúdo, e bora lá, seja muito bem-vindo. Desde que esse universo começou a ficar popular lá meados de 2017, 2018, por aí, eu vinha com um olho um pouquinho atento a isso, mas nunca coloquei muita fé. Agora, em 2021, quando o negócio realmente expandiu e teve um crescimento brutal em comparação a 2019, a 2018 também, eu passei a estudar com mais afinco esse universo e, mais precisamente falando, nas últimas 2 semanas foi quando eu realmente comecei os meus primeiros investimentos em criptomoedas. Vamos lá, o que eu tenho para te falar sobre isso? Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas em termos gerais, quero te dar simplesmente a base de que as criptomoedas vivem num ecossistema chamado blockchain, que é uma cadeia de blocos totalmente construída através de códigos, de criptografia extremamente complexa, tanto é que quem lida com esse tipo de tecnologia geralmente precisa de um poder de processamento de máquina muito poderoso e também um conhecimento avançado em programação, que não é minha praia. Mas como todo mercado que se expande de uma maneira democrática, tem muita informação relevante sobre isso e muitos experts que são capazes de transmitir uma informação profunda sobre esse tema de uma maneira simplificada, que qualquer um possa entender. Eu fui um desses espectadores e ao longo aí das últimas 2 semanas passei a me aprofundar muito mais no que é precisamente essa cadeia de blocos chamada blockchain, o que é a criptografia, o que são as criptomoedas e no que cada ideia, cada projeto de criptoativos está vinculado. E obviamente, como todo mercado, tem sempre os dois lados. Tem aquelas criptos, aquelas ideias, aqueles projetos que realmente agregam para a comunidade blockchain e tem aqueles que estão simplesmente lá por hype do momento, as moedas de meme. Se você conhece um pouquinho desse mercado, provavelmente ouviu falar da Dogecoin ou da Shiba Inu, que são moedas de cachorros realmente com um valor agregado bem forte, mas que não representam, na minha opinião, nenhuma ideia que realmente traga uma relevância para o mercado, mas estão lá e estão fazendo sucesso. Mas bora lá, o assunto do vídeo não é esse. O que eu quero te dizer é o seguinte: com o surgimento da tecnologia blockchain, ficou muito mais poderoso o impacto de um universo descentralizado. O que acontece hoje? A gente faz as nossas transações, nossas compras, tudo isso envolvendo entidades centralizadas, seja emissores de cartão de crédito, ou bandeiras de transação, ou até propriamente os bancos. O blockchain vem com um contexto, uma ideia de excluir toda e qualquer corporação, toda e qualquer empresa que centralize qualquer comércio, qualquer transação, qualquer meio de contratos, seja o que for. E é aí que está a mágica. Por ser um ecossistema totalmente descentralizado, qualquer um tem acesso às informações que são providas para este ecossistema e que são devolvidas em termos de transações, em termos de contratos, em termos de tudo que dá. É um universo em expansão. E isso abriu os meus olhos, porque da mesma maneira como não tem ninguém regulando, ninguém centralizando a operação, a maneira como foi construída, na sua complexidade, torna quase impossível um hackeamento nesse ecossistema. Eu não vou me aprofundar aqui muito em como isso é gerado, mas eu percebi que, por uma sequência de códigos e criptografias e um código ligado ao outro de maneira vinculada, ligando a essa cadeia de blocos, se torna um sistema muito preciso, na qual a sua complexidade e a sua inteligência me deixou fascinado. E ao longo, como eu falei, dessas últimas 2 semanas, 3, eu passei a ter uma visão muito mais aprofundada sobre isso, realmente estudar antes de investir, porque tal como uma das regras principais que os investidores trazem é tu realmente investir naquilo que tu entende, naquilo que tu tem conhecimento, e não apenas ir pelo hype do momento, e esse foi o meu posicionamento. Hoje, depois de me aprofundar nesses estudos e continuamente progredindo, eu tenho a realização de que isso é o futuro. Propriamente falando, esse mercado veio para ficar e não é um hype do momento. Tem algumas moedas que obviamente são temporárias, como a grande existência delas, mas tem algumas grandes vencedoras nesse ecossistema que nem cabe a mim dizer quais são ou quais serão, porque ainda é muito novo. Mas toda essa ideia, o potencial, obviamente, de valorização e simplesmente o conceito de tu deter um criptoativo que pode se valorizar ou desvalorizar ao longo do tempo e ser utilizado como moeda de troca em diferentes ecossistemas, me fascina.
Tanto é que existem diversos países que já estão aceitando o pagamento em criptomoedas e, na minha visão, a frase que a gente ouve hoje, crédito, débito ou Pix, vai ser tão normal quanto a frase que a gente vai ouvir logo mais, que é: gostaria de fazer o pagamento em criptoativos? Pois é, essa é a dimensão que eu vejo para esse universo. E como todo investidor que entra cedo, por assim dizer, em alguma ideia, algum projeto, eu reconheço aqui um potencial de valorização bem grande. Mas também com muitas armadilhas. Retornando àquela frase que eu falei alguns minutos atrás, como todo mercado, tem sempre os dois lados. Tem as pessoas que estão lá construindo para melhorar o ecossistema, para trazer inovações. Tem também os golpistas que estão lá apenas para se aproveitar e arrancar dinheiro do bolso dos inocentes. Então, é aí que entra a precisão do estudo. Mas o que me deixa fascinado? Só a termo de curiosidade, existem hoje mais de 13 mil criptoativos catalogados, protocolados, já no mercado. E existem, obviamente, diversas exchanges, que são as corretoras, na qual tu consegue negociar esses ativos, e diversas carteiras digitais, que é onde você consegue deter esses ativos numa linha de código específica que lhe pertence e apenas você tem acesso a ela, e é através dessa carteira que você consegue segurar os ativos ou transacionar entre outros ativos ou até pagar pessoas. Então, dentro desse universo tem muita terminologia que não cabe aqui expressar, porque senão vai ficar muito confuso. Eu recomendo até você ir aos pouquinhos, estudar com quem tem uma didática melhor para falar para iniciantes. Minha visão aqui é muito otimista em relação a esse mercado. E de longe eu penso que o hype, a euforia, propriamente da moeda mais popular falando, o Bitcoin, tenha acabado. Porque tal como é um processo em expansão e também extremamente volátil, tem muitos riscos envolvidos. Mas, geralmente, no que diz a história, as moedas vencedoras tendem a compensar aquelas moedas perdedoras na qual a gente teve algum tipo de prejuízo ou danos. A ideia, que só foi possível surgir graças à internet e se popularizar devido à aplicação tão prática e sustentável que funciona essa tecnologia em volta do blockchain, me deu um ar do tipo, caramba, se não tem ninguém governando isso, ninguém centralizando, são informações abertas que qualquer um pode acessar e qualquer um pode fazer transações, contratos, sem precisar contar com uma entidade de aprovação, de empréstimo ou burocracias envolvendo todas essas negociações, se torna muito mais palpável, muito mais simples e muito mais, não diria nem seguro, mas complexo tu conseguir encontrar alguma brecha nesse sistema. E com certeza, ainda tem muita coisa para vir e ainda muitos escândalos a acontecer, como também existem muitos projetos que vão dar muito bom. Não sei se tu tá ligado, eu não tava, mas lá na década de 90, 98, 97, a gente teve aquele boom do .com. Foi quando as empresas começaram a bolar muitos projetos na internet, naquele hype que se deu à era digital no comecinho, quando estava engatinhando, e eu ainda penso que ainda está, de certa forma. Muitas empresas que vinham com uma ideia incrível e tiveram ali uma certa precificação muito acima do normal, que também valorizam muitos investimentos da galera, mas também quando essas empresas quebraram, trouxe muito prejuízo, no meio de todo esse ecossistema estavam empresas como a Amazon, estavam empresas como a Google e tantas outras que hoje representam um monopólio, por assim dizer, no digital. Da mesma maneira como existem moedas hoje, que cada uma traz um projeto em específico, nem todas vão vingar, com certeza no meio desse ecossistema existem e ainda surgirão aquelas que serão os big players, as grandes vencedoras no futuro. E estar posicionado, de certa forma, com um nível saudável de risco e consciência acima de tudo, é capaz de surfar essa onda. E eu nem estou falando isso em termos de um curto prazo, de pegar uma valorização ali, fazer um trading, pegar uma porcentagem e tudo mais, e depois sair da operação. Não, não é esse o meu foco. Eu quase sempre, a maioria das vezes, entro em algum projeto com um viés de médio e longo prazo. 90% hoje dos meus investimentos, 95% posso até dizer, são focados nessa área. Não é do meu cunho pessoal, do meu interesse, ficar verificando o mercado todo dia e fazendo transações de compra e venda todo dia, mas sim estudar bem o projeto, entender a sua ideia e fazendo uma separação justa, digna, consciente e segura das porcentagens que eu quero alocar nesse universo, eu acabo fazendo certas operações, entrando em certos projetos. E a tranquilidade justamente vem por tu já ter um fundamento dentro da atitude que você tomou de entrar em algum projeto, tal como um horizonte de tempo saudável. Porque é isso que vai determinar os vencedores e os perdedores. Porque, mano, quem menos se mexe nesse mercado, tal como é o mercado acionário, mais tende a ser privilegiado com isso. A gente já viu, e eu dentro desse universo acabo vendo também valorizações expressivas de 100, 200, 300, 1.000, 3.000, 5.000% em pouco tempo. E obviamente
quem investiu em Bitcoin lá em 2017 ou até 2018, quando teve uma queda e logo depois se recompôs, está saindo vencedor no momento, porque teve a capacidade de aguardar, de esperar e ter paciência, que é uma das grandes chaves para um investidor de sucesso, principalmente eu que foco mais no médio e longo prazo. E eu até lembro quando eu comecei os meus estudos em investimentos mais conservadores, o Tesouro Direto, lá em 2018, pela Natália Arcuri, nos vídeos que ela publicava publicamente no YouTube, eu tinha uma animação, uma euforia de querer saber mais sobre esse mundo, querer entender mais como é que eu posso fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, se valorizar e tudo mais, criar toda uma carteira legal, saudável, eu estou tendo hoje no universo das criptomoedas. E, obviamente, eu não estou destinando aquele capital que estava investido aqui no longo prazo e migrando para cá. Não, é simplesmente pegando novas fontes que eu possa alocar com segurança e trazer para esse ecossistema também para estar exposto. E, claro, com muito estudo em cima disso. E com certeza, como o mercado tradicional tem suas siglas, tem suas terminologias, tem seus conceitos, tal existe também no mercado de criptoativos. E exige paciência, exige tu parar e entender, como é que isso funciona e caramba, que complexo que é, que lindo que é. A princípio, parece ser uma aposta muito bem promissora. E é só verificar sinais ao longo do planeta Terra, de países adotando esses criptoativos, de grandes bancos já terem um fundo específico em criptoativos, que você vê que é algo que tem potencial. E tal como toda inovação, todo sistema disruptivo, no começo enfrenta muita resistência. Quando começa a dar certo, tem um hype muito alto. E isso traz aqueles pontos que eu te disse há alguns minutos atrás, de ter os dois lados. Mas aí que vem o senso crítico de cada um cultivar o que pensa ser melhor ou pior para si. Se você não é uma pessoa que é capaz de aguentar grandes volatilidades no capital que tu possui, recomendo se afastar desse universo, porque, mano, é extremamente volátil. Por isso que eu dedico uma pequena parcela dele para estar alocada lá. E é muito interessante notar como existem vários projetos que não são apenas dependentes de uma moeda, de uma transação, mas sim de imagens, de elementos, de simplesmente criações de artes que não são atreladas a nenhuma moeda, que é o caso dos NFTs, tokens não fungíveis, que é outra terminologia e é um outro conceito um pouquinho mais difícil de explicar. Mas só para tirar a visão de que o mercado de criptoativos não depende apenas de moedas, mas sim de uma infinidade de coisas e até mesmo contratos automatizados e um mercado gigantesco de inovação que pode servir. Vamos pegar, por exemplo, um contrato de aluguel que pode ser transferido tranquilamente para blockchain, os smart contracts, os contratos inteligentes, que é simplesmente tu negocia o valor que tu vai ceder para a pessoa que está te alugando o apartamento e naquele contrato está determinado o tempo que essa operação, esse contrato vai durar, tal como os valores que serão recebidos e entregues a outra pessoa, e isso vai acontecer de forma automática, todo mês, caindo de maneira automatizada, descentralizada, num universo que não tem nenhum agente central fazendo a operação, tal como existe numa imobiliária. Isso é apenas um exemplo, entre tantos outros que podem surgir. Então é um universo que eu passei a me inteirar, e no que eu comecei a entender, eu falei, cara, aí tem futuro, mano, e eu vou colocar um pezinho nisso. Eu digo que nesse hype do momento, né, tô bem otimista em relação a esse universo, mas também tô bem paciente. Tenho consciência de que os projetos que eu posso investir hoje podem não vingar no futuro, tal como os projetos que eu posso investir hoje podem ter uma valorização expressiva. Mas o lance, justamente, reitero novamente, é o cara alocar uma porcentagem saudável, que não lhe coloque com a corda no pescoço. E se o objetivo da pessoa é, de fato, fazer trading nesse mercado, fazer compra e venda de ativos de maneira bem recorrente, apenas digo que isso é um trabalho à parte. Conheço pessoas que estão bem-sucedidas nas duas áreas e conheço pessoas que já tomaram altos tombos também nas duas áreas. Mas o espectro de tradar criptomoedas, mano, é um estudo tão avançado assim de análise gráfica que se torna literalmente um trabalho à parte. E não é nessa categoria que eu quero me especializar. Mas eu apenas gravo esse vídeo com um viés otimista em relação a esse mundo de criptoativos. Porque, mano, obviamente, depende de uma geração de energia bem alta para validar as transações entre todo esse ecossistema, e também representa um viés assim, futurista para como o mercado vai se tornar em termos de transações, em termos de contratos, logo mais. Estou bastante animado para as ideias que virão e principalmente como isso virá para facilitar a nossa vida, mas mantendo os olhos sempre bem abertos, porque, né, sempre tem os dois lados da moeda quando a gente se fala em algum universo que tem uma expansão bem grande e tem muitos usuários ativos, tal como é esse das criptomoedas. E é da tendência da raça humana, velho. A gente sempre tem os dois lados, não julgo, apenas mantenho o senso crítico para entender o que é esse mercado. E apenas digo que estou otimista, estou posicionado e certamente o meu estudo não parou por aqui. Continuarei
um entusiasta do mercado financeiro e os criptoativos entram de uma maneira bem linda nesse ecossistema, mas também mantendo a sanidade, porque de perrengue eu já tô legal. Esse é um vídeo bem breve para te mostrar a minha posição, minha visão sobre esse universo das criptomoedas e apenas talvez te introduzir a colocar um pezinho nisso, a entender o que é, a entender o que pode vir disso. E ao longo do tempo determinar se as tuas decisões de estar dentro ou fora disso vai reverberar ao longo dos anos. Um vídeo bem tranquilo, estou animado, estou posicionado, eu espero que eu tenha agregado para ti de alguma forma e daqui a alguns anos vou estar gravando algum outro vídeo também comentando sobre esse universo, fazendo referência a esse vídeo aqui de 2021. Demorou? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, qualquer comentário deixa aqui, estarei disposto a ler e também dá um salve lá no Instagram que está por aqui. Demorou? Se quiser continuar assistindo os vídeos aqui do canal, recomendo que ele clique aqui do lado, que muitas coisas ainda estão por vir. E bora lá, mano. Ainda tem muita coisa para acontecer. Sempre fico surpreso com como a humanidade consegue inovar em tão pouco tempo. Bênçãos da internet. Tal como uma faca de pão pode ser usada para cortar um pão para passar manteiga ou para ferir alguém. Tamo aí. Valeu. Até o próximo.